Fala, galera. Vamos para mais uma aula aí, tá? Dessa vez, nossa aula de literatura, nossa aula de revisão para a prova, tá? A prova está super tranquila, tá? Vou falar aqui os assuntos principais para vocês se basearem aí nos estudos, tá? Você já tem a matéria da prova certinha, então eu tenho a questão de arcadismo, diversas características do arcadismo, e vocês vão escolher a característica que não se aplica ao arcadismo, que não faz parte do arcadismo, tá? Tem uma questão sobre... tem bastante questão assim sobre textos e vocês vão tirar alguma característica que a questão está pedindo, tá? Como se fosse uma questão de interpretação, mas ela está dentro do assunto que a gente estudou, né? Sendo arcadismo e barroco. Mais uma vez, uma questão de interpretação baseada no conteúdo também. Tem um texto ali, vocês vão interpretar e se basear no conteúdo. Tem questão sobre o sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira. Vai ter o texto, tá, desse sermão, o trecho ali do sermão. E ali vocês vão procurar o objetivo desse sermão. Tem uma questão sobre barroco, e aí tem um monumento do barroco, e vocês vão falar sobre a estética do barroco, tá? A característica estética da obra. Isso a gente vai falar na aula de barroco, tá? Mas vocês já sabem, né? Porque a gente já estudou isso. Leiam um livro, tá? Olhem o livro. É o livro Barroco, acho que está no livro 4. Barroco deve estar no livro 4 e Arcadismo também livro 4, tá? Também interpretação, mesma coisa. Tem o poema do Gregório de Matos. Vocês vão ler o poema e vão interpretar e falar, dizer o que ele está querendo falar, né? Questão de barroco também, sobre a linguagem, tá? Aí aquela parte de conceptismo, cultismo, né? Vocês vão interpretar ali o poema, tá? E vão dizer qual que ele está se baseando. Mais uma vez também interpretação. Tem questão sobre o estilo que o Padre Antônio Vieira aborda, tá? Então, se ele aborda mais o conceptismo, se ele aborda mais o cultismo, tá? Isso no barroco. Então, agora a gente vai ter a aula de barroco de revisão. Hoje a nossa aula de revisão vai ser arcadismo, tá? Interpretação. Tem uma questão sobre a lira, tá? O poema é da lira. Inclusive, é um poema, faz parte dessa obra aqui, desse texto aqui, tá? Só que é uma outra lira, não é essa, tá?
E aí ele pede para vocês destacarem qual ali, isso no objetivo, tá? Tem ali as alternativas. As ideias Árcades. Então, ele tira ali do texto os fragmentos e vocês vão marcar qual fragmento ali se encaixa mais na ideia Árcade. Mais um de arcadismo, sobre as expressões árcades, né? Fugere urbe, carpe diem, né? Vocês vão marcar ali qual que está correta. Tem uma questão sobre o poema de Gregório de Mato, Triste Bahia. E ali é basicamente o que ele está querendo dizer. Outra de arcadismo. O estilo empregado pelo padre Antônio Vieira, de acordo com o texto. Texto também sobre pintura e o texto de Tomás Antônio Gonzaga, tá? A maioria, gente, é assim, texto e vocês vão pegar características ali do texto que se engloba na ideia árcade, na ideia barroca, tá? Basicamente, tá assim. Mais uma de arcadismo. Pronto, é basicamente isso, tá? Então, é sempre o jogo de textos com o conteúdo, né, abordado ali, beleza? Então, aqui, livro 4, tá? Temos os traços do arcadismo. Então, arcadismo, né, é um movimento, é o nome do movimento que resgatou as formas artísticas da antiguidade clássica. Particularmente, esse movimento compreendeu a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. Essa foi uma época de grandes avanços na filosofia e na ciência, com o surgimento de nomes como Isaac Newton, Descartes e Voltaire. Todos eles assumiram a postura racional e experimental característica do iluminismo. Então, o nome veio de uma região, né, da Arcádia Lusitânia. A região ela fica localizada na Grécia, né, e entrou ali, né, eles pegaram esse nome porque era um lugar que remetia a um lugar simples, né, um lugar de paz, um lugar tranquilo, que era o que o arcadismo, né, o movimento Árcade buscava. A poesia pastoral que existe desde o século... Não, peraí. Após ter sido cultivada, também durante o Barroco, ganhou força no arcadismo. Nele encontramos personagens que vivem em amores em meios a paisagens calmas no campo. Então, o arcadismo ele busca sempre a paz, sempre a tranquilidade, né? Sempre algo... são paisagens, né, tranquilas, sempre com muita natureza, né? Tanto também no amor, aquele amor tranquilo, e o amor tranquilo se remetia também ao local. Então, o que havia de mais simples, mais natural, que a vida dos pastores e contemplação direta da natureza. Então, tudo estava ligado, né, à paisagem, à natureza. Eles tinham muito esse jogo, né, de natureza, né? Então, é bem interessante. Aí aqui tem uma das obras, né, da Lira, de Tomás Antônio Gonzaga.
Essa obra de Tomás Antônio Gonzaga são várias liras, tá? Então, uma obra que tem várias poesias aí nas liras, tá? Então, lira 1, 2, 4, 5, 10 e assim vai, tá? Então, aqui, né, nós temos algumas características, né, do arcadismo. Né? Então, a ambientação do locus amoenos, que é o lugar ameno, constituído por meio da idealização da natureza, descrita como um cenário perfeito. Então, locus amoenos é a natureza, né? O lugar perfeito. Bucolismo ou pastoralismo, né? Já que o sujeito é lírico, o sujeito lírico é um pastor e sua amada uma pastora, eles vivem um idílio. Então, o bucolismo, né, é a vida simples, né? É uma vida bucólica no campo, simples, né? Que a pessoa ela está feliz com aquela vida e assim, basicamente ela trabalha para produzir seu próprio alimento, né? E está muito satisfeita com aquela vida, tá? Porque não tem a loucura do meio urbano, né? Eles acreditam que o meio urbano há muita inveja, né? Há muita coisa ruim. E no campo não. No campo as pessoas são mais simples, são mais boas, né? Tem um coração bom. E o pastoralismo é a pessoa simples, tá? Então, bucolismo é o estilo de vida que ela leva. E pastoralismo quer dizer do pastor, né? Pastor é uma pessoa simples, tá? A linguagem simples, né? Então, a linguagem é para ser, né, entendida, compreendida por todos, tá? O que eles combatiam, né, no barroco, eu tenho uma linguagem mais rebuscada, já no arcadismo uma linguagem mais simples, justamente para atender a todos, né, e atender as pessoas simples também, né, que é o objetivo deles. Então, uso alegórico de personagens mitológicos. O arcadismo ele não é voltado para a fé, tá? Ele não se volta para a fé, tá? Ele trabalha com personagens mitológicos, personagens da mitologia grega, tá? Ele não é religioso, o arcadismo, diferente do barroco, né? O barroco era uma questão muito de religiosidade. O arcadismo não. O arcadismo ele brinca com os personagens da mitologia, tá? Então ele não é voltado para, anotem isso, galera. Isso é importante. Ele não é voltado para a fé, para a religião, tá? Ele é voltado para a mitologia. A temática do Fugere Urbem, fugir da cidade, em que a cidade é mostrada como um lugar de sofrimento e de corrupção do ser humano. Então, eles acreditavam que a cidade, por conter, né, riqueza, né, a loucura do dia a dia, essa loucura aí e a pessoa, né, da cidade se corrompia e corrompia os outros. Tem o Carpe Diem também, que é viva a vida, viver a vida, né? Que viver a vida do jeito que a pessoa quiser, né, da forma simples, enfim. Apenas viva a vida, aproveite a vida, né? Não deixe o tempo passar. Áurea Mediocritas, expressão retirada de Horácio, usada para afirmar que as situações de equilíbrio são as mais desejadas. É importante perceber que o termo mediocritas, nesse caso, não se traduz como mediocridade, no sentido pejorativo, mas sugere algo equilibrado e ponderado, sem excessos, que inclui a renúncia às ambições materiais em função da vida tranquila. Então, a Áurea Mediocritas, ela pensa, né, na vida tranquila, na vida, mesmo sendo uma vida simples,
né? Mas é a vida que as pessoas querem. Elas estão felizes ali, beleza? Bom, então no segundo vídeo a gente fala sobre o arcadismo no Brasil.